Olá, meus caríssimos irmãos de fé, estamos aqui no nosso canal que fala nessa temporada sobre o YouCat. E com certeza durante essa temporada que ainda vai durar bastante tempo, né? Porque o YouCat tem bastante temas, bastante perguntas aqui para nós conversarmos. Hoje eu vou fazer uma pequena pausa nessas perguntas para a gente ler um pouco do que o Papa Bento XVI escreveu na época em que esse livro foi publicado. E aí a carta é um pouco extensa, talvez eu pule algumas partes, mas aqui tem coisas bastante interessantes para nós descobrirmos, para nós recordarmos, aqueles que já leram essa mensagem do Papa Bento XVI. Mas é importante nós estarmos atentos para aquilo que disse o Papa, né? Essas palavras sábias do Papa Emérito, hoje, né? Emérito Bento XVI. O que ele dizia naquela ocasião, né? Queridos amigos e jovens, né? Uma saudação especial para a juventude, para todo o povo, mas num estilo bem característico, né? Porque os destinatários principais aqui, nesse caso, é a juventude. Bom, então o Papa começava dizendo assim: hoje recomendo-vos ler um livro extraordinário. Ele, acostumado a fazer prefácios e introduções de livros inúmeros, né? Hoje ele faz uma saudação inicial muito peculiar, né? Hoje recomendo-vos ler um livro extraordinário. Você usa um adjetivo extraordinário para um livro vindo da boca de Bento XVI, né? Da mente de Bento XVI. Então nós devemos levar em consideração, né? Colocar a atenção aí nisso que ele vai dizer, porque se ele diz que é um livro extraordinário, com certeza é um livro extraordinário. É extraordinário pelo seu conteúdo e também pelo modo como surgiu. Gostaria de vos contar um pouco sobre como este livro surgiu, porque logo ficará claro o que ele tem de tão especial. Digamos que ele nasceu de uma outra obra, cuja gênese remonta aos anos 80. Tanto para a Igreja como para a sociedade mundial, era um tempo difícil, em que eram necessárias novas orientações para encontrar o caminho do futuro. Após o Concílio Vaticano II, que teve o seu início em 1962 e foi até 1965, não continuamente, mas em várias sessões, né? E numa situação cultural alterada. Muitos já não sabiam ao certo em que os cristãos realmente acreditavam, o que a igreja ensinava e se ela, no fundo, podia ensinar alguma coisa. E como tudo isto se inseria numa cultura alterada pelas bases, não foi o cristianismo ultrapassado enquanto tal? Pode-se hoje ser crente com a razão? Estas eram questões que até os bons cristãos se colocavam, né? Haviam muitos questionamentos, como hoje também há. O Papa João Paulo II tomou então uma resolução audaz. Decidiu que os bispos de todo o mundo deveriam escrever um livro em que pudessem apresentar tais respostas. Ele confiou-me a tarefa de coordenar o trabalho dos bispos e fazer com que, dos seus contributos, das suas contribuições, surgisse um livro, um verdadeiro livro, não uma composição de diversos textos. Ele queria ter o título antiquado de Catecismo da Igreja Católica, mas deveria ser totalmente excitante e novo. O título deveria ser conservador, mas o seu conteúdo deveria ser revolucionário. Deveria mostrar aquilo em que a Igreja Católica hoje crê e como se pode crer razoavelmente. Uma forma diferente de apresentar a fé. Essa era a proposta de João Paulo II, que fez ao cardeal Ratzinger.
cardeal aqui, no caso o Papa Bento XVI, ele continua o relato dele, né? Fiquei assustado com essa missão. Tenho de confessar, duvidei de que isso fosse exequível, fosse possível de acontecer, né? Fosse possível de se executar. Pois, como seria possível que autores espalhados por todo o mundo pudessem compor juntos um livro legível, que pudesse ser lido, né? Como poderia pessoas que vivem em diferentes continentes, não apenas geográficos, mas também intelectuais e espirituais, conseguir juntas um texto que tivesse coesão interna e fosse compreensível em todos os continentes? Ocorreu também que estes bispos deveriam escrever não simplesmente como autores individuais, mas também em contato com os seus irmãos no episcopado, com as igrejas locais. Tenho de confessar, ainda hoje continua a aparecer-me um prodígio que esse plano tenha resultado. Cerca de 2 ou 3 vezes por ano, durante uma semana inteira, encontrávamos-nos para discutir apaixonadamente cada uma das partes que, entretanto, iam crescendo. Sem dúvida, o primeiro passo foi determinar a estrutura do livro. Ele deveria ser simples para que os vários grupos de autores que nós fixamos pudessem assumir tarefas claras e não tivessem de inserir à força as suas declarações num sistema complexo. Trata-se precisamente da estrutura que encontrais neste livro. É simplesmente retirada da experiência catequética de séculos, em que cremos, como celebramos os mistérios cristãos, a vida em Cristo, como devemos orar. São os 4 momentos do catecismo. Não quero narrar agora, continua, né, Papa, como lentamente nos debatemos com a totalidade das questões, até finalmente daí surgir um verdadeiro livro. Numa tal obra, pode-se naturalmente criticar algo, ou até muito. Tudo que o ser humano faz é insuficiente e pode ser melhorado. Não é à toa que o Papa Francisco, nesses dias, está revisando esse texto, justamente o texto do Catecismo, que o Papa Bento XVI está mencionando aqui nessa sua carta, né? Não obstante, é um grande livro. Pôde constituir-se um coro comum, porque tínhamos a partitura comum da fé que a Igreja transmitiu desde o tempo dos apóstolos. Por que conto tudo isto? Tínhamos já tido em conta, durante a composição do livro, que não apenas os continentes e as culturas eram diversos, mas também que dentro das sociedades ainda existiam vários continentes. O operário pensa diferente do agricultor, o físico do filólogo, o empresário do jornalista, o jovem do idoso. Portanto, tínhamos de nos estabelecer em termos de língua e de pensamento. Acima de todas essas diferenças, isto é, procurar o espaço da comunhão, o ponto comum entre os diferentes mundos do pensamento. Assim, tornamo-nos ainda mais conscientes de que o texto necessitava de traduções nos diferentes mundos vitais, para aí tocar as pessoas nos seus próprios pensamentos e questões. Nas Jornadas Mundiais da Juventude, que se seguiram em Roma, em Toronto, Colônia, Sydney, encontraram-se jovens de todo o mundo. Eles desejam crer, procuram Deus, amam Cristo e querem um caminho de comunhão. Nesse contexto surgiu um pensamento. Não deveríamos procurar traduzir o catecismo da Igreja Católica na linguagem dos jovens, introduzindo as suas grandes afirmações no mundo dos jovens? Eu pergunto, né? É claro que também existem muitas diferenças na juventude mundial contemporânea. Assim surgiu, sob a experiente orientação do arcebispo de Viena, um Yucat para os jovens. Espero que muitos jovens se deixem
fascinar, encantar por este livro. Muitas pessoas me dizem ao Papa Bento XVI: os jovens de hoje não se interessam por isso. Duvido de que isto seja verdade e estou certo do que digo. Os jovens de hoje não são tão superficiais como se diz deles. Eles querem saber realmente o que é a vida. Um romance policial é excitante, porque nos insere no destino de outras pessoas, que também poderia ser o nosso. Este livro é cativante, porque fala do nosso próprio destino, pelo que está profundamente próximo de cada um de nós. Assim vos convido, estudai o catecismo. Este é o desejo do meu coração. Este catecismo não fala ao vosso gosto, nem vai pelo facilitismo. Na verdade, ele exige de vós uma vida nova. Ele apresenta-vos a mensagem do Evangelho como uma pérola preciosa, pela qual se tem de dar tudo. Peço-vos, portanto, estudai o catecismo com paixão e perseverança. Para isso, sacrificai tempo. Estudai-o no silêncio do vosso quarto. Lede-o enquanto casal, se estiverdes namorando. Formai grupos de estudo e redes sociais. Partilhai-o entre vós na internet. Permanecei deste modo num diálogo sobre a vossa fé. E depois o Papa Bento XVI ainda continua um pouco as suas motivações, o seu relato e dá a sua bênção, né? Na época em que foi lançado o YouCat, era o período em que o Papa Bento XVI estava no governo, né? Estava na ativa. Agora ele já está em mérito, mas essas motivações que estão na introdução do YouCat continuam sendo tranquilamente muito valiosas, perfeitamente muito atuais. Por quê? O Papa nos pede para dar atenção a isso que está aqui. Um catecismo que foi pensado justamente como um resumo do catecismo, grande, numa linguagem diferente, numa linguagem mais acessível à juventude e com um apelo por trás dele. Um apelo para fazer aquilo que nós fazemos aqui nesse canal Irmãos de Fé, que é, pouco a pouco, vídeo a vídeo, e fazendo com que ele possa chegar mais próximo, mais ainda mastigado, até você que acompanha o YouTube, que acompanha a internet, que acompanha essas redes sociais. E de compartilhamento em compartilhamento, nós vamos atendendo esse apelo do Papa Bento XVI, que não beneficia a outros. Aquilo que nós fazemos não está beneficiando X ou Y, está beneficiando a nós mesmos, porque nós vamos nos aprofundando naquela que é a nossa fé. E essa é a nossa grande intenção. Você que está vendo esse vídeo, que ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite para se inscrever e vamos contribuindo para que mais pessoas possam ter contato com essas reflexões, possam conhecer o livro e o YouCat, aqueles que não conhecem, aqueles que já conhecem, têm a oportunidade de rever novamente as reflexões que estão aí concernentes aos temas que aparecem nas perguntas do YouCat. Isso foi uma recordação que eu quis fazer no dia de hoje. A partir de amanhã, nós continuamos com as perguntas que vamos lendo e refletindo durante os nossos vídeos. A você, meu irmão de fé, um grande abraço e até mais.